Bem, então depois que a gente cria um projeto, a gente criou aqui a pasta de relatório, a gente vem aqui, dá um botão direito, New, a gente pode criar um Jasper Report, que é um arquivo de relatório, tá? Ou pode vir aqui em outro, pode vir aqui dentro do Jasper Studio. Aqui dentro dele a gente tem várias opções, né, de criar conexão, projeto, fonte, extensões, templates. No caso aqui a gente criou um projeto e aqui a gente precisa de um relatório em si. Aqui é o arquivo de relatório, um Jasper Report. Então no caso aqui, selecionei o Jasper Report, vem aqui em Nest, certo? Aqui ele mostra vários modelos. Aqui ele está mostrando tudo, tá? E aqui ele tem alguns modelos separados, ó, formato A4. Aqui está na horizontal, tá? Aqui está aparecendo tipo um e-book, um formato padrão. Aqui são layouts padrões. Você pode criar um do zero, tá? Totalmente em branco. Isso aqui você tem o tamanho da página aqui também. Você pode criar um totalmente em branco aqui. Ou com layout já definido, certo? Então, no caso aqui, só para a gente ter uma noção, se você quiser criar um layout com esse share aqui, você pode selecionar ele. Só que assim, dificilmente a gente usa um layout pronto, certo? A gente vai ver isso mais para frente. Mas por quê? Quando a gente cria um layout pronto, ele carrega às vezes algumas imagens e etc. que a gente tem que ficar arrumando depois. Ou você pode deletar as imagens. No caso, assim, vamos pegar um layout pronto aqui só para a gente ver como é que funciona, tá? O funcionamento. Deixa eu escolher aqui um modelo. Quanto mais simples, melhor, tá? Vou pegar aqui esse invoice aqui, que é tipo um padrãozinho de venda, né? Invoice aqui. Se não tiver esse invoice para você, tenta achar um modelo parecido, tá? Então, eu vou selecionar aqui. No caso, a gente vai pegar um modelinho padrão aqui, mas depois a gente vai aprender também a criar um do zero, tá? Então, eu selecionei aqui esse invoice, dou um nest. O local aqui que a gente vai colocar ele, dentro da pasta relatório. Aqui ele já traz um nome aqui para a gente, tá? No caso, eu vou alterar aqui relatório com modelo. Ou então, no caso, eu vou colocar relatório 1, tá? Senão a gente tem que ficar inventando um monte de nome. Relatório 1. Esse JRXML é o arquivo de código-fonte, então você tem que manter essa extensão. Então, vou colocar aqui relatório 1, dar um nest. Aqui é o seguinte, a gente não tem nenhuma fonte de dados aqui selecionada. Vai ficar assim por enquanto, tá? Depois, mais para frente, a gente vai ver a parte de fonte de dados, que é da onde que ele vai trazer os dados para a gente. E dá um nest aqui e finaliza. A gente tem que esperar ele criar aqui o relatório. Aqui no caso, quando ele abre o relatório, ele já muda aqui toda a perspectiva dele. Então, o que ele trouxe aqui para a gente? Ó, ele trouxe um relatório padrão. Aqui, no caso, você tem a questão de zoom aqui, tá? Você pode dar um zoom, ó, trazer para 100%, trazer para 150%, tá? Organizar, você vai ter que organizar aí um pouco as abas para ficar mais fácil para você ver. Então, no caso, tem que ter um monitor grande para ficar mais fácil. Então, aqui ele trouxe aqui um layout para gente, tá? Como se fosse aqui um layout de venda. Basicamente, o que ele traz? Ele traz alguns campos padrões aqui, no caso em inglês, mas ele traz assim um layout. No caso, não adianta a gente rodar, tipo, não vai trazer nenhum dado do banco aqui, não vai trazer, porque aqui só tem campo
descritivo. É só um layout básico mesmo, tá? Ele traz aqui um exemplo de logo, um exemplo de título, tá? Tanto que se a gente for tentar compilar ele aqui nesse compile report, tá? E a gente vamos tentar fazer aqui um preview dele, aqui ó, dar um preview dele, tá? Ele mostrou dessa forma aqui porque ele não está trazendo dados, tá? Mas o que acontece? Aqui embaixo, ó, a gente tem aqui o design dele. Tem aqui um design. É onde a gente pode arrastar componente, alinhar componente. É aqui onde a gente trabalha em si o relatório. Insert aqui é o código-fonte. E o preview é como que o relatório vai sair se a gente imprimir ele. Então a gente pode dar um zoom aqui, tá? Só que aqui não adianta muito, por quê? Só para a gente ter uma noção do funcionamento. A gente não está trazendo os dados do banco de dados, a gente não está trazendo dados do lugar nenhum. Então, praticamente, não vale para nada esse layout. É só para você ter uma base mesmo do funcionamento, certo? Então, você pode sair aqui do preview, você pode ver o código-fonte. Aqui, no caso, você só vai alterar se realmente você tiver conhecimento. O código-fonte dele é um XML, onde ele compila, injeta os dados e depois exporta para PDF. E aqui o design é onde você desenha o relatório mesmo, tá? Então, assim, esse relatório aqui é só para você ter uma noção aqui do funcionamento. Não é nada funcional mesmo para a gente, tá? É um modelo extremamente básico. Também não está conectando com o banco de dados. Isso a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Então, no caso, esse relatório aqui é só para você ter uma ideia do funcionamento. Então, na próxima aula, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma conexão com o banco de dados para a gente poder criar um relatório e para poder começar a desenhar o relatório, desenhar do zero mesmo, ok? Então, é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. A gente tem que criar uma conexão, aí aprender a criar um relatório real, conectar com a base de dados, para poder realmente ter um projeto que seja possível executar através de um desktop ou executar através de um projeto web para trazer os dados do banco de dados, tá? Então, na próxima aula, o essencial que a gente tem que fazer é fazer uma conexão com o banco de dados.